Boa noite. Com esse áudio eu tenho a intenção de mostrar para vocês o valor da análise de dados, tendo como base a empresa Netflix. Alguém já disse que a análise de dados é o coração da transformação digital e é através dela que podemos tomar decisões baseadas em evidências e impulsionar inovações. E então, partindo desse pressuposto, nós temos que entender que é importante ou há uma importância na ciência de dados na tomada de decisão. A análise, ela permite que as empresas identifiquem padrões e tendências nos dados ou através dos dados. Uma vez feito isso, nós teremos as previsões de tendência, isso é, aquele ponto em que os comportamentos do mercado e tendência do consumidor permite que as empresas se preparem e se adaptem antecipadamente. E aí, nós vamos ter uma otimização de processos, que é aquele ponto de análise de dados operacionais. As empresas podem identificar áreas de ineficiência e implementar melhoria para otimizar processos e reduzir custo. Com isso, temos a aplicação das ciências de dados na gestão. Primeiro, com otimização de preço, por meio da análise de dados de mercado e de comportamento do consumidor, as empresas podem ajustar dinamicamente os seus preços para maximizar as receitas e a lucratividade. Com isso, ela vai ter uma gestão de estoque, que é aquele momento em que as empresas prevê a demanda futura e otimiza os níveis de estoque, evitando com isso a escassez ou o excesso de produtos. Partindo desse ponto, nós temos também os pontos focais do impacto dos negócios orientados a dados, que são decisões estratégicas baseadas em dados. Os dados vão fornecer insights valiosos que orientam as decisões estratégicas, desde o desenvolvimento de produtos até a expansão de mercado. A melhoria da eficiência operacional parte justamente disso aí, que é a análise de dados. Ela consegue identificar a oportunidade de otimização e de processo, reduzindo custos operacionais e aumentando a produtividade e etc. Com isso, nós vamos ter dois tipos de análise, a descritiva e a preditiva. Na análise descritiva, nós temos uma descrição e o resumo dos dados existentes de uma forma compreensível. Ela responde e pergunta como, o que aconteceu e qual é a situação atual. A análise descritiva é útil para entender a estrutura dos dados e identificar padrões lógicos. Logo, temos a análise preditiva, que se utiliza de modelos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquinas para fazer previsões sobre eventos futuros com base em dados históricos. Ela responde à pergunta como o que vai acontecer e qual é a probabilidade de um determinado evento ocorrer. A análise preditiva é usada em uma variedade de campos. Com isso, nós temos uma inteligência de negócio. A inteligência de negócio em ciência de dados busca transformar dados em informações associáveis para impulsionar o desempenho e o crescimento das empresas. Com base nisso que foi dito, a Netflix ela conta com um software chamado AWS para ajudá-lo a inovar de forma rápida e oferecer o melhor entretenimento da categoria de maneira consistente. A AWS fornece a Netflix computação, armazenamento, infraestrutura, permitindo que a empresa se expanda rapidamente e opere com segurança e atenda às necessidades de capacidades em qualquer lugar do mundo. Com base nesses milhares de data points coletados constantemente, a Netflix constrói então modelos preditivos com a finalidade de desenhar os chamados por eles de cenários perfeitos, que consiste em situações nas quais os clientes recebem conteúdos que com uma alta probabilidade irão gostar. Para isso, os modelos atribuem-se de 3 a 5 grupos diferentes, entre mais de 1.300 grupos possíveis, para cada usuário, com base em seus comportamentos e preferências. A estratégia de análise de dados o desenho de tendência permite que sejam desenvolvidos
e verificáveis as probabilidades de sucesso da alocação de conteúdos para os perfis de usuários correspondentes a um usuário específico, exibindo-se os títulos segundo indicação do modelo preditivo e chegando o engajamento obtido em relação a eles. Espero com isso que vocês tenham entendido um pouco da análise de dados e do exemplo feito pela Netflix. Tenha uma ótima noite.